pessoas têm discutido muito essas coisas, assim, de como é que fica essa situação, como é que fica com as pessoas, né, se estão trabalhando em casa ou não sei o que e tal. Mas eu acho que não, eu acho que não entraram assim mais fundo em todas as consequências emocionais de você estar fora do escritório. Tá? Eu acho que tem consequências, por exemplo, principalmente para questões assim de identidade para a pessoa e de engajamento com a empresa. O que acontece quando a gente vai trabalhar fisicamente na empresa? Né? Eu acho que tem toda uma identificação com o prédio, que a gente não se dá conta quando faz isso. Né? Tu vai indo assim, né? Tu vai fisicamente caminhando para a empresa, tu vê o prédio quando está chegando e tu tem uma sensação até inconsciente, eu acho, assim, de pertencimento. Tá? Tu tem uma associação psicológica com aquele prédio, porque aquilo não é apenas um prédio, aquilo é a representação física da empresa, de tudo aquilo que a empresa representa, tu vê, tu sente aquilo ao passar pela porta da frente, ao entrar no prédio, ao cumprimentar as pessoas, desde do lobby, assim, não é? Do hall de entrada, o fato de tu usar ou não usar crachá, essas coisas todas, isso tudo alimenta a tua identificação com a empresa e alimenta o teu engajamento, tá? Ou não, se tu não tem engajamento com a empresa, então, na verdade, tu está indo e achando assim, putz, que saco, né? Ter que vir aqui, tal coisa, né? Mas essas coisas estão associadas a essa representação física, tá? Principalmente se tu trabalha na matriz, eu acho, porque aí a matriz, né, a casa matriz, ou o head office, representa realmente mais ainda a empresa do que se tu trabalha numa filial. Né? Uma coisa é tu trabalhar de balconista numa loja do Magazine Luiza, né? Outra coisa é tu trabalhar no escritório central do Magazine Luiza. Acho que aumenta a tua identificação com a empresa como um todo. E quando tu está trabalhando em casa ou out of office, não está naquele prédio, isso muda. Tá? Muda para quem já estava fazendo isso e muda para quem entra na empresa de repente sem nunca ter passado por isso. E muda como? Eu acho que existe menos identificação, tá? Existe menos engajamento. Quem nunca passou por isso, talvez não tenha uma sensação de perda, né? Porque se nunca teve, tu não tem a sensação de perder alguma coisa que, que tu nunca tiveste, né? Ah, mas isso pode ter consequências em termos de que se as pessoas já se queixavam de falta de identificação com a empresa e estavam procurando o seu propósito, isso pode ainda se agravar. E se as empresas se queixavam de falta de engajamento dos millennials, tá? Isso vai se agravar com isso, com essa falta desse contato físico, assim, não é, visual, tá? Não só Ou com não, né? Porque os millennials são provavelmente os que experimentaram menos esse negócio de ir para o escritório. Né? experimentaram menos, mas mesmo assim experimentaram na maioria das vezes, né? Principalmente no Brasil, na verdade, Bom, o, o out of office é uma coisa assim que de repente foi jogada em cima de todo mundo por causa do corona, né? Todo mundo não é uma falava, prática. não é uma prática. Se falava Os nisso, millennials daqui. Né? muita gente pedia isso, queremos horário flexível, queremos poder trabalhar em casa, não sei o quê, mas eu acho que 99% das empresas não proporcionava isso. E de repente, assim, de uma semana para outra, mas agora todo mundo tem que trabalhar em casa. Então isso foi imposto pela situação, né? E não é só a questão essa, por exemplo, que eu digo a identificação, tal, com o prédio em si, não é? Mas inclusive com a tua mesa, né, de trabalho. Tu trabalha num escritório, tem um ritual de ir por dentro do prédio,
de subir no elevador, de encontrar os colegas no elevador, ou de subir pela escada, que seja, de ir até a tua mesa, a tua estação de trabalho, né? A tua estação de combate. Né? Existe todo um processo de identificação e de engajamento com a tua estação de trabalho, né? Com o teu andar. Né? É a turma do quinto andar, a turma do oitavo andar. Né? Todos esses processos, de repente, desaparecem na situação out of office. Né? E o que vai substituir isso? Né? Se é que alguma coisa vai substituir. Quais são efetivamente as consequências disso para o engajamento e para a cultura organizacional e para a sensação de identidade das pessoas, né? Porque as pessoas acabam desenvolvendo identidade, inclusive com a empresa para a qual elas trabalham, né? Então, as pessoas se apresentam, dizem, eu sou fulano de tal, trabalho na IBM. Eu sou o Beltrano de tal, trabalho na JB. Tá? Nem uso o trabalho. Né? Nem uso o trabalho. Eu sou fulano de tal da... eu sou fulano de tal da IBM, eu sou fulano de tal da JB. E agora, ele pode continuar dizendo isso, mas tem alguma coisa diferente aí se não tem uma estação de trabalho da JB. Tá? A estação de trabalho é a sua mesa de cozinha. Tá? Então, o meu ponto é que as empresas vão ter que começar a pensar o que se pode, o que se deve fazer para substituir esses mecanismos físicos de identificação. Né? Quando o sujeito tem uma posição gerencial, então, ou de diretoria ou executiva, pode ser pior ainda, né? Porque o gerente tem uma mesa grande, tem uma sala separada, o diretor tem uma mesa maior, tem uma sala maior, né? Isso nas culturas que valorizam isso, né? Sim. As outras culturas, como claro, mas a holandesa, a tua mesa é igual a de todo mundo. Aliás, tu pode até não ter mesa. Sim, sim, isso na Holanda, né? Mas no Brasil, por exemplo, o status de ter uma sala fechada, de ter uma mesa maior, isso faz parte do que alimenta o ego do diretor. Agora tu é diretor da JB, mas a tua sala especial é a cozinha. Entende? Na JB, tu tinhas não só uma sala especial, como um banheiro privativo. Né? Eu me lembro que o Zé Maria tinha, quando ele foi promovido lá pelas tantas, ele tinha... Quem era o Zé Maria? O meu ex-colega de sul brasileiro. Então, eles tem até um banheiro privativo para botar a bunda papal no banheiro privativo. Essas coisas, todos esses perks, né, desaparecem com a ausência do escritório. Né? Tem até outros benefícios assim indiretos de ser um executivo, né? Como por exemplo viajar, aquelas coisas que dizem assim, the joys of business travel, né? As delícias das viagens de negócios. A gente falava disso assim brincando, né? Porque a gente muitas vezes estava parado de pé no aeroporto e o voo estava atrasado 2 horas. E aí a gente olhava um para o outro e dizia assim, as delícias das viagens de negócios. Né? Mas, na verdade, um executivo viaja de classe executiva, ele tem o conforto de uma poltrona, ele está viajando, conhecendo outros lugares, né? Ele fica num hotel 5 estrelas, né? Tem empresas que têm como política justamente isso. Não, os nossos executivos eles precisam viajar de primeira classe, porque daí eles vão encontrar na primeira classe clientes de primeira classe com os quais eles precisam conversar e ter oportunidades de negócio, né? E eles têm que parar num hotel 5 estrelas, porque é no hotel 5 estrelas que eles vão encontrar outros empresários, né? etc, etc. De repente não tem mais nada disso. Tá? E essas coisas
satisfazem necessidades psicológicas de status, de ego, e o que vai acontecer com as pessoas e com o engajamento das pessoas quando isso tudo, de repente, não existe mais. Né? Ou se existe, existe muito menos, né, do que antes. Né? Então, isso tudo tem que ser ainda repensado. Né? No escritório, para o funcionário que não é executivo, que não é diretor, tal coisa, né? Tem a fofoca do escritório. Né? A fofoca do escritório que acontece, por exemplo, no banheiro. O pessoal dizia assim, vocês homens, as mulheres diziam assim, vocês homens, quando estão lá cruzando o xixi no banheiro, vocês não discutiram tal coisa que aconteceu na empresa, né? Uhum. Pois agora a gente não vai cruzar o xixi com ninguém, né? Tu vai fazer xixi em casa, Uhum. no teu banheiro. Tu tem um banheiro privativo, mas é dentro da tua casa. Né? Então essas fofocas, essas conversas informais que acontecem na máquina de cafezinho, ou no bebedouro, ou no banheiro, isso tudo desaparece. Qual é o impacto que isso vai ter, né, na sensação de comunidade, de fazer parte do grupo, o coleguismo, né? O ambiente de trabalho era um dos fatores de motivação, era um bom ambiente de trabalho. Agora, o bom ambiente de trabalho é a tua casa. Claro que tu vai ter um ambiente, um Zoom, né? Que tu forma que tu também forma com a rede via rede, né? Comunidade tu consegue. Videoconferência Aí e é o tal. papel das lideranças, né? O que a liderança vai conseguir criar num ambiente que não é o ambiente físico, Exato. né? Aí assim, de estar junto. O meu ponto é que os gestores vão precisar fazer coisas deliberadamente para preencher essa lacuna. Uhum. Porque essas coisas elas acontecem naturalmente no ambiente físico. Quando tu retira o ambiente físico, tu precisa criar alguma coisa deliberadamente para substituir isso. Né? Agora, o informal tem mais, né? Porque tem o coleguismo, a comunidade e tal, mas numa cultura como a brasileira, o informal tem muita coisa que se decide no informal, né? Claro. E muitas alianças que se faz no informal para depois, então, oficialmente nas reuniões serem decididas. Isso até pode continuar, eu acho, em termos assim de um falar com o outro via Zoom, via telefone, antes da reunião. Né? Mas essas de novo, alianças acho que ainda podem acontecer, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque, por exemplo, quando tu vai para uma reunião, tu chega na sala de reuniões e tem algumas pessoas que já estão lá. E aí tu começa a conversar com as pessoas que estão fisicamente mais próximas de ti. Ou tu levanta para pegar um cafezinho enquanto os outros não chegam. Essa conversa assim informal não acontece numa reunião de vídeo. Uma reunião de vídeo, as pessoas vão chegando, mas daí tu tá com todos na tela esperando. Tu não pode conversar só com a pessoa que está do teu lado. Ou pode. Tu pode, em tese é possível, se tu fizer um chat particular escrito. Pessoa, Mas é diferente, tu tem que escrever apenas para aquela pessoa e ela te responder. Não é a mesma coisa que tu falar no ouvido de cada um, porque na hora de falar no ouvido, no vídeo todo mundo está ouvindo e vendo que tu está falando com alguém. Tá? Então muda a dinâmica de novo. Tá? A coisa que tem na Holanda, né? o first coffee then action, primeiro café para depois fazer alguma coisa. Que as pessoas chegam a marcar uma reunião dizendo assim, às 2h café, às 2h15 começa a reunião. Tá? Às 2h o café, tu até pode ter isso, mas vai ser diferente o café na tua casa com o teu café e quando tu tá assim fisicamente puxando alguém para um canto para dizer assim, escuta o que aconteceu ontem, não sei o que tu acha, né? Ou até escuta até para pedir desculpas, que muitas vezes eu digo, olha, me desculpa se ontem fui meio grosseiro na reunião tal, mas que eu não sei se ficou claro, minha posição era essa. Né? Esses momentos de costura emocional entre um colega e outro
eles ficam prejudicados. Eles podem acontecer, mas exige mais esforço e tem que se pensar nas consequências disso, né? E tem outras coisas também, inclusive, que é assim, a festinha do escritório, né? Como é que vai ser o escritório sem a festinha do escritório? Tu pode fazer uma festinha online, mas não é a mesma coisa, de novo. Tem até prós e contras, né? Porque em festinha de escritório muitas vezes se faz coisa que depois as pessoas se arrependem e isso não vão ter mais a oportunidade, né? E até os romances de escritório, as paqueras via vídeo fica bem mais complicado, é diferente, né? Vai ser diferente tudo isso. E, por outro lado, eu estava pensando também até a questão assim do bullying, né? Ou o assédio moral, né? Que é um problema nos escritórios, assédio moral no sentido assim de um chefe que age assim intimidando alguém assim, você tem que fazer isso, não sei o quê, o cara que grita, que bate na mesa, ele pode fazer tudo isso no vídeo, mas não tem a mesma força de fazer isso presencialmente, né? E o funcionário sempre pode simplesmente apertar uma tecla no computador e desligar e depois botar a culpa na conexão da internet. Você está falando, então, agora não da perda, mas do ganho, na minha Sim, opinião. sim. Então, fala um pouco mais quais seriam os ganhos. Eles são, em termos de objetividade, as reuniões tendem a ser mais objetivas, as pessoas tendem, elas não saem numa tangente com tanta facilidade, porque está todo mundo ali olhando um para a cara do outro, e a direção da reunião ela tem que ser mais diretiva pela pessoa que está coordenando a reunião, digamos assim, né? Pelo chair da reunião, para a pessoa que está ali comandando a reunião. Numa reunião virtual, é preciso que a reunião seja mais estruturada, porque se começar todo mundo a falar ao mesmo tempo, no vídeo fica mais difícil. Como não tem a mesma rapidez de resposta quando está todo mundo em volta da mesa e não tem a mesma reação à questão de movimentos ou gestos ou linguagem corporal, ou até o clima da reunião, não é? O clima da reunião a gente sente quando tu entra numa sala, tu sente o clima da reunião. Uma coisa difícil de descrever operacionalmente, mas tu sente se o clima está pesado, se está leve. Tá? Numa reunião de vídeo é mais complicado. Pode até alegar que não, a gente sente o clima da reunião de vídeo, mas é bem mais difícil de sentir do que quando estão todos no mesmo ambiente físico. Tá? Em função disso, as reuniões de vídeo tendem a ser mais estruturadas, né? Porque o coordenador é que tem que dar a palavra para cada um e se duas pessoas vão falar ao mesmo tempo, eles dizem, não, espera aí, não dá, gera mais confusão, então tem que ser mais estruturado. Por um lado, isso é bom porque evita dispersão. Por outro lado, o que eu vi na prática com as reuniões que eu participei nos últimos 3, 4 meses é que a qualidade da discussão cai. Tá? As pessoas tendem a fazer menos apartes numa reunião de vídeo do que quando elas estão em torno da mesa. Então, a decisão é mais objetiva, mas ela pode ser errada, porque alguém que tinha um ponto de objeção que deveria ser levantado e discutido, muitas vezes não levanta porque vai realmente interromper a reunião, ele vai ter que receber a palavra formalmente para dizer tal coisa. Então, a minha experiência tem sido de que a qualidade das discussões e a qualidade das decisões decorrentes cai numa reunião de vídeo. Mas e os deslocamentos? Bom, Porque isso é um grande ganho, né? Não, claro, aí é outra coisa, não sobre a reunião em si, mas o fato de que tu não precisa te deslocar, né, é um grande ganho de tempo. Né?
Então, eu que trabalhei muitas vezes assim em empresas com prédios diferentes, em que o meu escritório ficava a 3 quadras do escritório de outra pessoa com quem eu precisava ter uma reunião. Então, eu tinha que sair, caminhar, eu levava 15, 20 minutos para sair da minha sala para ir até o outro prédio. Tá? Se o prédio é muito grande da empresa, tu pode levar 5, 10 minutos dentro do mesmo prédio só para sair da tua sala e ir até a sala da outra pessoa ou para ir a uma sala de reuniões. Tá? Mas tem a perda do tempo de transição, né? Que é assim, bom, tem reunião de diretoria e eu tenho que ir lá fazer uma apresentação. Tá? Então, tem o tempo de eu caminhar, ir para a sala de reuniões de diretoria, em que eu já vou pensando, preparando o que eu vou apresentar. Psicologicamente se preparando. É. Isso dá para fazer em casa, não é a mesma coisa, né? Mas o problema em casa é que tu fica envolvido com outras coisas e, de repente, tu tem que virar uma chave, que é, tu liga o computador e, bum, tu está na reunião. E quando tu está fisicamente, tu vai caminhando pelos corredores até a sala de reuniões. Isso vai exigir mais disciplina para talvez fazer assim antes, né? De entrar, de sentar, de se preparar, né? Não fazer só vira o computador e pronto, mas vira o computador antes e vai se preparando psicologicamente. Tu tem os rituais, por exemplo, o ritual do chá de banco. O ritual do chá de banco muda. Ele não desaparece, porque, na verdade, assim, o presidente te chama e o que acontecia no ambiente físico é que tu ia até a sala do presidente na hora marcada e a secretária pedia para tu sentar e esperar. E aí, dependendo do chá de banco, tu podia esperar ali 5 minutos, meia hora, ou até voltar outro dia. Tá? E agora, isso pode acontecer no vídeo, em termos de que assim, a reunião está marcada para as 2 horas, às 2 horas tu entra lá e aí o presidente não está disponível, porque ele está em outra reunião. Ele te dá o chá de banco, mas o teu chá de banco não é na sala de espera da diretoria. O teu chá de banco, de novo, é na tua mesa da cozinha, em casa. Tá? E aí me lembrei de uma outra coisa, que são justamente assim as relações interdependentes que acontecem nos ambientes físicos, né? Aquela secretária que ela é o Cerberus, né? o cão de guarda da porta do inferno, né? Que para tu ir lá falar com o presidente tu tem que passar por ela, né? E ela exerce o poder todo em cima disso, da agenda do presidente e de receber cada um e dizer se pode atender, não pode atender, tem hora marcada, não tem. Como é que fica a relação dessa secretária, né, com o seu trabalho, se agora ela não está mais fisicamente ali no portão do inferno, na frente da sala do presidente, né? Ela poderá fazer alguma coisa parecida em termos de que a empresa pode se estruturar de tal forma que quando tu quer fazer um vídeo com o presidente, na verdade, tu tem que fazer o vídeo primeiro com a secretária e daí a secretária acrescenta o presidente na mesma reunião e depois ela cai fora. Isso precisa ser reestruturado. Né? Isso vai mudar. Né? E como é que fica a relação? Né? Como é que fica a relação da secretária com a sua função e da secretária com o presidente? Porque eles muitas vezes têm assim uma relação simbiótica. Não é? É comum que um alto executivo leva a sua secretária para qualquer empresa que ele vá trabalhar. O cara é contratado presidente no outro banco e leva a secretária junto. Pois ele sai de lá e vai trabalhar numa outra empresa e leva a secretária junto. E assim vai. E sem qualquer relação afetiva fora do trabalho. Né? Mas simplesmente... Não, eu digo, mas simplesmente existem essas duplas... Oi? Estou vendo ganho. Mas quando eu estava falando de ganhos,
em deslocamento. Eu estava pensando também, por exemplo, nas viagens, no que isso representa de ganho, pode representar, né? Depende da relação de família, assim. Se o executivo que viaja muito, né, tem um prejuízo grande em termos de família, né? Sim. Então, se ele pode viajar menos, isso pode trazer uma relação melhor familiar. Ou não, né? Pode ser o contrário, né? É aquilo que a gente falava com o pessoal, os nossos clientes da consultora, né? Que diziam assim, o que para uns é problema, para outros é solução. Dizia um cara assim, se eu não passasse 6 meses fora de casa trabalhando em obra no Amazonas, eu provavelmente não estaria casado até hoje com a minha mulher. Mas para algumas famílias pode ser ganho, né? Se o sujeito, a mulher ou o marido que viaja muito, né? Isso pode ser um ganho em termos... E para a organização, então, nem se fala, né? Em termos de custo. Podia falar um pouquinho dos ganhos para a organização. Para a organização, existe uma economia de despesas, de custos, sem dúvida, mas o que precisa se pesar melhor é justamente se cai a qualidade da interação. E os ganhos de custos são aonde? É que não tem mais as despesas de viagem, né? De avião, e hotel, e restaurante. Se o sujeito, em vez de viajar, ele simplesmente liga o vídeo e fala com o grande cliente por vídeo. Né? Agora, principalmente na cultura brasileira, os negócios são feitos em cima de relacionamentos. Então, uma coisa é tu ir de São Paulo para Bahia para encontrar um grande cliente e ele já te recebe e te leva para jantar. E aí tu fica conversando informalmente com ele. Tá? E aí no outro dia tu vai ter a reunião, mas tu construiu um relacionamento ao longo de contatos informais. Quando tu não tem mais a viagem, tá? Tu não vai começar a ter reuniões de vídeo só para a gente se conhecer antes da reunião. A tendência é, pum, tu tá direto dentro da reunião. E aí não tem a relação de confiança que se construiu através de encontros informais. Tá? Então, a empresa ganha em termos de economizar despesas, mas talvez ela perca, de novo, pela qualidade dos relacionamentos, pela qualidade dos negócios, das decisões, que perdem esse componente. Né? Agora, espaço físico também, né? O que eu tenho visto, assim, que tem empresas que já estão passando a ter, ou a planejar, que vão usar 40% do espaço físico que usavam. Estão entregando prédios inteiros lá em São Paulo, enfim. Isso é uma coisa curiosa, porque, na verdade, algumas, num primeiro momento, eu disse assim, bom, tá todo mundo trabalhando em casa, não preciso mais desse andar. Né? Mas as pesquisas que foram feitas agora há pouco com as pessoas dizem o seguinte, eu gosto de trabalhar em casa, mas eu gostaria de trabalhar em casa 3 dias por semana e 2 dias no escritório. Então, tu ainda precisa ter o escritório, mas tu só vai ocupar ele 2 dias por semana e ele vai ficar ocioso durante os outros 3 dias. Vai ser ocupado pelos outros, vai ter que fazer vai ter schedule, né? Vai ter que se redesenhar. O próprio ambiente físico do escritório talvez tenha que ser redesenhado, né? Porque tu precisa de mais espaço quando tu vai para o escritório todos os dias, 5 dias por semana, 8, 9 horas por dia, tu precisa de mais espaço. Agora, se tu vai lá só 2 dias por semana, talvez tu te satisfaça com menos espaço, com uma mesa menor, com uma baia menor, ou com um sentar em torno de uma mesa coletivamente, assim, né? Como se usa muito também, de novo, na Holanda, ou nesses hubs de startups de negócios também no Brasil, em que cada um chega com o seu laptop
senta numa mesa ao lado de outras pessoas. Então, elas têm 8 pessoas em torno de um mesão, ocupam menos da metade do espaço de 8 pessoas, cada um na sua baia. Tá? Então, isso tudo precisa ser repensado, redesenhado. Tá? E até horários, como tu disseste, né? Em termos assim de ter uma escala de horário, quem é que vai para o escritório em quais dias. Mas quando tu quiser reunir todo mundo, tá? Aí tu precisa de espaço para todo mundo. Só que tu precisa de menos espaço do que se as pessoas estiverem lá, né, o tempo todo. Então tem todo um redesenho Daí é nessa do hora, é a hora que escritório. tu aluga, né? Uma coisa assim de que tu usa, se tu tem um espaço desses que é de uso comum, tu tem espaços maiores que tu pode, quando tu tem a reunião de um grupo grande, tu usa um espaço grande daquele hub, por exemplo. Né? Tu pode alugar para uma empresa nas segunda, quarta e sexta, e o mesmo espaço pode ser ocupado por uma outra empresa nas terças e quintas. Mas eu estou falando assim, tem o auditório do espaço, o salão grande. Sim. Quando tu tem uma reunião grande, tu usa aquele espaço maior. Sim, não faz nem sentido tu ter um auditório próprio, né? Mas isso já não fazia antes, né? Mas enfim, mas agora essas uma coisas ficam... Sala de reunião ficam... grande, não é um auditório, uma sala de reuniões grande. Não, mas eu acho que é válido, porque, por exemplo, nós tínhamos um auditório para 300 pessoas no Banco Real. E a gente usava aquilo, em média, no máximo uma vez por semana. Talvez menos tempo, com menos frequência, uma vez a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas. E aquele espaço estava lá o tempo todo. Quando a reunião era muito grande, com mais de 300 pessoas, a gente ia para um hotel. Alugava um auditório maior para 500 pessoas num hotel próximo. Tá?